Hoje eu trouxe para vocês uma fonoaudióloga que ela se chama Tamires e ela mora aqui também em Portugal. Olá, Tamires, tudo bem com você? Olá, Cíntia. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto que eu adoro falar e estudar, né? Que é o desenvolvimento da linguagem e da fala infantil. Como eu havia comentado com você, o meu intuito é estar ajudando as mães, porque às vezes, principalmente quem é mãe de primeira viagem, muitas vezes elas não sabem como que estimula a criança a estar falando, né? Então, tendo uma profissional aqui será bem mais fácil, tirará muitas dúvidas dessas mães e até mesmo as minhas. Então, vamos lá, pode se apresentar para o pessoal do canal. Bom, o meu nome é Tanise Cristal Donhá, eu sou fonoaudióloga, mestra em Ciências da Reabilitação, sou a fono responsável pelo app Game Fono e também atuo em consultório particular nas áreas de linguagem e fala infantil. Experiências para nos presentear essa tarde. Uma das perguntas assim que eu vejo mais que as mães questionam é a respeito qual que é a idade correta que a criança começa a falar, né? Porque tem umas que se desenvolve mais cedo, começa a falar mais cedo, mas já tem outras que já é mais atrasada. Então, qual que é a idade que tá? Eu sei que não vai ser exato a idade, porque cada criança tem o seu desenvolvimento, mas mais ou menos para nós termos uma noção. Essa pergunta em relação, né, às primeiras palavras da criança, ela é bastante frequente e pertinente, né, já que as primeiras palavras, né, elas são um marco muito importante desse desenvolvimento da criança. Bom, e respondendo diretamente essa pergunta, o que é esperado, né? A gente espera, é um marco, né, do desenvolvimento que a criança ela desenvolva as primeiras palavras a partir de 1 ano, tá? Aos 12 meses. Então, a criança, o marco, né, que a gente espera é que ela fale entre 10 a 20 palavras com 1 ano de vida. Mas nós devemos estar bastante atentos, né, aos sinais e ao desenvolvimento de algo que vem antes da fala, que é o desenvolvimento da linguagem não verbal e da fase que a gente chama de pré-verbal, que vai desde o nascimento até 1 ano de vida. Então a gente tem que observar se essa criança ela balbuciou, se ela faz contato visual, se ela sorri para quando a gente faz alguma brincadeira ou conversa com ela, se ela apontou, né? Então, os pais sempre se preocupam muito com essa fase da fala. E é muito bom, né? Quem que não quer ouvir a fala do seu filho? No entanto, a gente tem que ficar bastante atento a essa fase anterior da fala, porque são pré-requisitos para o desenvolvimento da fala dessa criança, ok? Então, é muito importante que a gente esteja atento, né, desde o nascimento, como é que está esse desenvolvimento da criança. E a respeito da tecnologia, muitas mães também têm essas dúvidas, porque uns falam, é bom para a criança, para o desenvolvimento dela, já tem uns que falam, isso já não é legal. Várias pessoas têm uma tese a respeito disso. E você, como fonoaudióloga, como que você me fala a respeito da tecnologia? Em relação ao uso, né, da tecnologia, dos eletrônicos, hoje é quase que impossível, né, a gente não estar exposto ao uso das tecnologias e dos eletrônicos. Lembrando que a televisão também é um eletrônico, né? Mas assim, o que eu sempre falo, né, nessa minha fala em relação a esse assunto? Bom, a gente deve estar atento, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que a criança ela não deve estar ser exposta, né, ao uso de eletrônicos antes dos 2 anos de idade, certo? E por que isso? Porque para a criança desenvolver, né, a linguagem, a questão motora, cognitiva, a criança ela tem que ter uma interação social de qualidade, ela tem que explorar o ambiente. E quando a criança ela fica muito exposta ao uso de eletrônicos, como a televisão, o celular, o tablet, o que acontece? São telas passivas, né? E a criança não vai ter uma interação.
Então, é importante a gente evitar ao máximo, né? E quando acontecer, às vezes não consigo, vou fazer, por exemplo, o almoço e eu tenho que deixar a criança um pouquinho na frente da TV, dando um exemplo, né? O que a gente deve fazer para tentar estimular nesse momento? Evitar que a criança fique em silêncio, né, na frente da televisão. Então, o que eu sempre oriento aos pais é perguntar: o que você está assistindo? Olha, é a Peppa. Como é que a Peppa faz? Que cor é a Peppa? Qual é o nome dela? Entendeu? Fazer perguntas, interagir, porque a qualidade dessa interação social que vai fazer com que a criança desenvolva, né? É um fator super importante para a criança desenvolver essa fala, essa linguagem. Então, evitar que a criança fique quietinha, muito em silêncio, tá? Vamos interagir principalmente nesses momentos de telas, porque a criança acaba ficando muito na dela ali assistindo, tá? E isso não desenvolve nada, certo? Então, por isso que... E também estar atento à idade e à quantidade de tempo que a criança fica, né? Evitar antes dos 2 anos. Eu gosto muito de sugerir para os pais utilizarem, por exemplo, um cronômetro de tempo de uso, né, principalmente celular e tablet. Vamos colocar, vai ficar 15 minutos. Aí compra aquele que faz um barulhinho, cadê o barulhinho? Acabou. E você tem que ser persistente e paciente, né, manter a sua palavra, porque a partir daí a criança vai entender que para ela usar aquilo ali tem um tempo, ok? Muitos pais, pela correria, acabam transferindo esse momento de estar instigando a criança, incentivando a criança a aprender, ela joga isso para o tablet, para a televisão, para o celular. E é onde perde a criança, ela perde esse momento, porque até mesmo em momentos em família, ela está aprendendo. Ela está aprendendo a linguagem, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então, assim, e é muito importante nós, pais, familiares, eles entenderem isso. Porque não adianta você colocar uma criança de frente para a televisão. Você pode até, igual você falou, lógico que eles vão ter algum entendimento daquilo, mas isso não é o essencial para aquela criança. Porque tem até uma frase que fala, acho que foi até no seu Instagram que eu vi, que você é o melhor brinquedo do seu filho. Isso, eu fiz um post falando sobre isso. Isso é verdade, porque eu fico vendo onde está tendo muitas crianças também ansiosas, porque elas ficam só naquele quadradinho. Antigamente, eu não sei você, mas eu morava no interior no Brasil, era brincando de bete, era todo mundo, sabe, envolvido, os pais se reuniam para fazer, na minha cidade, como era no interior, para fazer pamonha, e as pessoas ficavam contando histórias, e nós, crianças, achávamos o máximo isso. E hoje em dia a gente quase não vê isso mais. Hoje eu fico vendo que isso aos poucos está se perdendo. E eu até vejo também que essa pandemia foi algo que veio para estar. Às vezes a gente acha que as coisas estão fora do lugar, mas eu acho que Deus permitiu isso para estar colocando as coisas nos lugares, porque agora os pais, a maioria, tem tempo também de estar brincando com seus filhos, porque as atividades mesmo da escola do meu filho é sempre atividades que eu tenho que estar participando com ele. Então, em várias outras mães eu vejo falando isso também, que tem que participar com o filho, tem que fazer. Eu acho que chegou esse momento para nós também repensarmos como que nós estamos fazendo com os nossos filhos, porque nós somos responsáveis também nessa aprendizagem deles. Eu vejo que tem pessoas que né? A criança ela nem consegue, ela só aponta o dedo. Aí a mãe pega e, você quer isso? Aí você pega. Aí você nem estimula a criança, né? O que você quer? Fala com a mamãe. Em casa tem hora que eu vejo que tem hora que eles, no lugar de falar, eles querem chorar. Eu falo assim, o que você quer falar? Se você ficar chorando e gritando, a mamãe não vai entender. Então você tem que explicar, você tem que saber se expressar para a mamãe poder entender o que você quer. Porque senão, se você não instigar isso na criança, ela também sempre vai crescer assim. Ela sempre vai querer, né? Tipo, não vai ficar velha apontando para as coisas, mas ela vai ter mais dificuldade de se expressar. Quando ensina também palavras erradas, por exemplo, vamos dar um exemplo, quando é criança, bebezinho.
igual aqui, a gente fala Xuxa, 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 né? E lá no Brasil, lá no Brasil a gente chama chupeta. Aí fala assim, me dá o bibi. Não ensina a palavra correta para criança. Então é onde eu vejo que nós também temos até nisso que trabalhar, né? Agora, aproveitando o momento que nós entramos a respeito da chupeta, a Xuxa aqui em Portugal, e o que você me fala? Porque também há muitas contradições a respeito desse assunto. Em relação ao uso da chupeta ou da Xuxa, como nós chamamos aqui em Portugal, qual é o malefício, né? O malefício em relação a quando começam as primeiras dentições, né? E principalmente em relação ao desenvolvimento da fala, porque se a criança ela começou as primeiras palavras falando com aquela chupeta na boca, né? Para a gente conseguir a fala é o ato motor, né? É a articulação dos sons da fala. E para a gente articular, a gente vai precisar, né, do movimento da nossa língua, dos lábios. Então, por isso que quando a criança ela começa a desenvolver as primeiras palavras, a gente tem que começar o processo dessa retirada da chupeta ou da Xuxa, para que não influencie, né, na inteligibilidade, né, que as pessoas consigam entender essa criança quando ela está falando. Então, às vezes a gente diz assim, o fulaninho está falando com a chupeta na boca, a gente não entende nada que ele fala. Isso porque ele não está conseguindo articular corretamente os sons da fala. Então, nós temos que, né, evitar a partir de 1 ano, que é quando ele começa, né, a criança começa a desenvolver as primeiras palavras, que ela fale com a chupeta na boca, por exemplo. E também tem a questão da dentição, né, que ela pode, enfim, atrapalhar o crescimento dos dentes. E muitas vezes a gente vê aquela criança com aquele buraco na frente da boca, porque ela usou, né, muito tempo a chupeta. Então, a gente sempre diz assim, que ali a partir de 1 ano, começar então, se a criança usa muita chupeta, tem muito esse apego, né, fazer um processo de retirada, não tentar tirar de um dia para o outro, fazer uma troca, olha, só vai usar para dormir, né? Qual é o momento que ele mais gosta de utilizar essa chupeta? É para dormir, então só vai usar na hora de dormir. E claro, né, já com esse processo de retirada. A criança dormiu, vai lá e tira a chupeta, certo? Porque isso vai influenciar muito, né, nas questões de fala, na inteligibilidade de fala e também na dentição dessa criança. Então, o quanto antes a gente tirar a chupeta é para bebês, né, é para acalmar o bebê. Muitas vezes as mães falam, mas ele só se acalma com a chupeta. Mas é quando ele é bebê, né? Então, quanto bebê, ok, a criança pode utilizar, o bebê pode utilizar. Agora, quando ele começa a ficar maior, né, tem que começar esse processo de retirada o quanto antes. E para nós estarmos encerrando, você poderia trazer para nós uma atividade para nós estarmos incentivando nossos filhos, uma para a linguagem verbal e outra para a linguagem não verbal? Eu sempre converso com os pais para eles observarem momentos de oportunidade. E geralmente, esses momentos de oportunidade, eles estão nas nossas rotinas diárias. Por exemplo, na hora que você está dando banho para o seu filho, que vocês estão fazendo as refeições juntos, né? Momentos antes de colocar para dormir. Então, por exemplo, na hora do banho, vamos cantar musiquinhas, né, referentes às partes do corpo, fazer perguntas, onde está seu pé, perguntar o que é isso, né? Se a água se referir, né, à questão de temperatura da água, se está quente, se está fria, certo? Em relação às refeições, né, perguntar, né, que cor é a comida, se ela tá quente ou tá fria, se é gelado ou é quente, né? Perguntar qual é a comida que ele mais gosta. E no momento antes de dormir, eu sempre falo da importância, né, da leitura, estimular essa leitura da criança, e a gente vai estimular como? Lendo para ela, né, dando o exemplo, né, a gente fazendo leituras e lendo para ela. Então,
são momentos que a gente acaba não realmente sentando para agora eu vou estimular a fala do meu filho. São momentos que acabam tendo, né, uma interação social e a partir daí você está, sem dúvida, estimulando esse desenvolvimento da linguagem e da fala. Ok? Espero ter ajudado. Até mesmo hora quando nós mães estamos fazendo as refeições, esse é o momento de você até estar, né, estimulando a sua criança. Por exemplo, meu filho, pega o alface para mamãe. Rotinas, né? E aí ele vai lá e pega o alface. Então, assim, são tantas coisas que nós podemos estar utilizando para estarmos estimulando os nossos filhos, porque se você for observar ao nosso redor, a gente fala assim, ai, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando brinquedos. Eu falei, gente, tem tantas coisas que você pode estar fazendo com o seu filho, sem você precisar. Esses dias mesmo eu fiz uma atividade, até mesmo com espuma, que eu só peguei a espuma, coloquei só um corante, e nisso o Benício mais novo, ele ficou horas e horas brincando com aquela espuma, colocava os brinquedos, e eu sempre ia perguntando as coisas para ele, aproveitava aquela atividade, também está instigando ele a estar falando. Então são coisas tão simples que às vezes a gente se apega, eu não tenho condição de comprar aquele brinquedo. Lógico, aqueles brinquedos bonitos, super chiques, é bom também você dar para seus filhos, mas às vezes nem isso não vai suprir a sua presença de estar conversando, de estar brincando com ele. Mas foi muito bom falar com você e vamos deixar agora para a próxima ver outros temas, que vamos ter mais temas, viu? Vamos fazer mais vezes. Fico à disposição, né, de todos que ficaram com alguma dúvida ou tem alguma outra pergunta em relação ao desenvolvimento da linguagem da fala. Eu tenho então essa página que é o @gamefono, em função do aplicativo que eu desenvolvi, que é um aplicativo voltado para crianças que estão em fonoterapia ou em terapia da fala, né, como aqui em Portugal, e que apresentam trocas, né, ou omissões de sons na fala. Então é um aplicativo voltado para crianças, né, a partir dos 4 anos de idade, mas que precisam, né, de uma orientação. Então, se você quer saber se o seu filho pode utilizar o aplicativo, converse com a sua fonoaudióloga ou com a sua terapeuta da fala. E eu fico à disposição, então, pelas redes sociais e quero agradecer a Cíntia por esse convite, tá? Muito obrigada, muito sucesso para ti na tua página e no teu canal aí no YouTube, tá bom? Um beijinho para todos e se cuidem.